Aos Efésios, capítulo 4, verso do 17 ao 32. Nós estaremos lendo na versão NVI. Eu gostaria de contar com a igreja. Eu estarei lendo os versículos ímpares e eu gostaria que a igreja lesse os versículos pares. Assim digo, e no Senhor insisto que não vivam mais como vivem os gentios, na futilidade dos seus pensamentos. Tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à depravação, praticando com avareza toda sorte de impureza. Certamente vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados conforme a verdade que está em Jesus. A serem renovados do modo de pensar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Não deem lugar ao diabo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou em Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Foi-me dado hoje a mensagem deixando o velho e vestindo o novo eu. Interessante que dentro da psicologia tem o eu, né? Humberto Holden, um gaúcho, teólogo, formado em direito também, um advogado e também um psicólogo. Ele tem um livro que chama O Sermão da Montanha, e ele lá fala do eu interior. Existe o eu, cada um de nós, a nossa personalidade. Existe o eu interior que ele fala. Que eu interior é esse? É o eu do espírito. O homem, quando Paulo ensina nas suas cartas, o homem antes de ter a Cristo, eu vou pedir para encostar a porta, que eu acho que lá fora está um pouquinho barulho, por favor. Obrigado. O homem, o seu íntimo, ele, antes de ter Jesus, o espírito dele é como se estivesse morto. E Paulo escrevendo, ele diz que desperta tu que dorme entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A Bíblia fala dos mortos, aqueles mortos para Deus. Que mortos são esses? Aqueles que estão mortos para Cristo. Aqueles que não têm contato com o Senhor.
E a proposta hoje, nessa noite, nós pensarmos a respeito desses ricos versículos, nós acabamos de ler, e eu convido a igreja, para que não feche a sua Bíblia, mas deixe lá, nessa passagem, nós vamos meditar nesses versículos. E exatamente ver esse eu interior, esse espírito do homem que congrega, que comunga com o Espírito de Deus. Nós sabemos que quando Deus criou o mundo, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós, seres humanos, quando falamos de imagem, nós pensamos no estereótipo, no nosso exterior, no nosso corpo. Mas Deus não estava falando a respeito disso. Deus estava falando a respeito do Espírito. Porque quando Jesus Cristo, e foi cantado nessa noite, a sede das águas, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus Cristo fala para a samaritana, ele fala a respeito da água da vida. E Jesus Cristo, quando estava falando exatamente para a samaritana, ele se revela como Cristo, o Salvador, né? E é interessante que aquela mulher percebeu que ali estava a água da vida, o Cristo, se revelando diante daquela mulher, e ela se torna uma missionária. Então, muitas vezes, quando nós imaginamos, e ele se revela, ela faz uma grande pergunta para Jesus, diz, onde se deve adorar? Em Gerezim ou em Jerusalém? Porque os samaritanos diziam que era no Monte Gerezim, porque depois que Israel separou-se, o reino do norte e do sul, eles não desciam mais, eles não subiam, ao contrário, né? A Jerusalém, que a gente olhando no mapa parece que está embaixo, mas Jerusalém é mais alto. Então eles não iam mais para Jerusalém, mas sim, eles adoravam em Gerezim. E Jesus disse, olha, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando nós entendemos pela palavra de Deus, que nós somos Espírito, que o nosso Espírito não morre, porque Jesus Cristo nos promete a vida eterna, a zoe, lá do grego, a vida que não acaba, a vida que só Jesus tem. E essa promessa do nosso Espírito, que nós somos um Espírito que habitamos no corpo e possuímos uma alma. Os homens naturais, eles não têm esse contato com Deus, e nós vamos ver exatamente nas Escrituras que nós acabamos de ler, e às vezes a gente lê rapidamente e não presta atenção nos detalhes. Assim, o verso 17, assim digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os gentios na futilidade dos seus pensamentos, ou no vazio dos seus pensamentos. O que está dizendo? Que nós temos que pensar a respeito da eternidade. Os nossos projetos são maiores. Os nossos projetos como igreja é um projeto a longo prazo. Um prazo que não termina. Os nossos projetos são eternos. E é interessante que a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele foi atrás de muitas futilidades. Eclesiastes diz assim. E o próprio escritor, os Eclesiastes, diz, tudo é vaidade, tudo é vazio de Deus. É correr atrás do vento. É lutar, é como se nós estivéssemos esmurrando o próprio vento. Então, não tem sentido. E Paulo está escrevendo exatamente aqui, que nós não vivamos mais como aquela futilidade de pensamentos. Verso 18, eles estão obscurecidos de entendimento. O cego não consegue ver e não se enxerga na escuridão. O conhecimento de Cristo é conhecido na palavra de Deus como luz. Por isso Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Então essas pessoas que estão obscurecidas porque não conhecem a luz de Cristo. Essa luz de Cristo que é do próprio Espírito de Deus que nos dá entendimento. Ele diz,
Eles estão obscurecidos de entendimentos e separados da vida de Deus. Oferece por causa da ignorância em que vivem devido ao endurecimento dos seus corações. Essa ignorância no original grego não é apenas ignorar aquilo que, não é apenas não conhecer, mas não se interessar em conhecer. É muito importante a gente, como cristão, nós temos interesse nas coisas de Deus. Nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Uma coisa que me alegra muito a alma, meus irmãos, é quando eu chego aqui nas quintas-feiras, nós vamos estudar a palavra. A partir de quinta-feira, agora, nós vamos começar a estudar o Apocalipse. E eu vejo a irmã Durandi. Me alegra, geralmente ela chega primeiro que eu. Eu chego umas 10 para as 8, 5 para 8, ela já está aqui. E ela fez 93 anos ontem. Vou pedir licença no final para a gente fazer uma oração especial em agradecimento a Deus por esse presente do Senhor. E eu vejo que a busca dela, a sede dela pela palavra continua viva. E nós nunca deixamos de aprender. E para mim é um privilégio muito grande, que era para eu poder sentar e ouvi-la, mas ela senta e me ouve. Então isso é um privilégio para a minha vida. Tendo perdido toda a sensibilidade, verso 19, entregaram-se à depravação, praticando a avareza, toda sorte de impureza. Esse local que Paulo escreve, ele está no final da sua vida, entre os anos 60 e 62, ele está numa prisão domiciliar em Roma, e ele escreve aos Efésios. Ali tinha um templo da deusa Ártemis, que é a mesma Afrodite, que é a mesma deusa da Astarote, a mesma deusa da sensualidade. Ali havia uma depravação muito grande naquele lugar. E era comum naquela cidade, nessas cidades gregas, exatamente esse tipo de devassidão, o sexo livre. Então, Paulo chama a atenção exatamente para que não voltasse a isso. E uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado na vida cristã é a avareza. A avareza é quando você pode ajudar e não ajuda. É quando você tem e não reparte. É quando você pode e não estende a mão. Então isso pode ser tudo na vida, até uma visita para quem está doente, ou uma ajuda para quem está necessitado, mas nós não devemos agir dessa forma. Verso 20, contudo, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi dessa forma. 21, certamente vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados conforme a verdade de Jesus. Verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Esse velho homem, essa velha mulher, esse velho Adão, essa velha Eva, nós devemos todos os dias vencer. Vencer o que? Esses desejos que não procedem de Deus, os desejos que não são do agrado do Senhor. Com a idade, os pecados vão mudando, os desejos também vão mudando. Então, cada época da vida são coisas diferentes, mas o homem e a mulher têm que prestar muito atenção sobre da maneira que está vivendo e se relacionando com o mundo. Verso 26, e serem renovados no modo de pensar. Esse renovo no modo de pensar é metanoia, é mudança de mente, é mudança de visão, é deixar de pensar como o mundo e pensar como Cristo, que nos revela no seu Evangelho. Então, aí que está a dificuldade, porque se nós não conhecermos a palavra, é impossível que nós venhamos a mudar de vida. E Paulo nos convida exatamente aqui, ele fala no verso 24, e se vestirem de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, procederes na verdade. Eu acho tão interessante assim, às vezes,
Porque a Bíblia chama muita atenção o modo de viver, e a gente tem que prestar atenção como vivemos. E nesses dias assim de internet, as coisas muito rápidas, e às vezes o crente recebe alguma mensagem e ele não pensa, e ele já recebe e já retransmite. Preste atenção. Preste atenção que aquilo que você está recebendo, se é verdade, se tem algo de bondade, se tem algo que vai contribuir para o bem, porque muitas vezes são calúnias, e as pessoas não se preocupam em colocar isso à frente. Isso é uma coisa muito perigosa. Verso 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois sois membros uns dos outros. Todo tipo de mentira, todo tipo de engano, todo tipo de forma de ludibrio, de ludibriar, deve ser deixado de lado. Na verdade, quando a verdade chega, ela chega à luz, ela não está em trevas, ela é uma só, ela não muda. Então, esse tipo de coisa nós devemos ter esse cuidado de mudança. Ao ficarem irados, verso 26, não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Irar é algo natural do ser humano. Ficar com raiva, chateado, revoltado, indignado. Tudo isso acontece com a gente. Mas é que a palavra diz, não pode deixar virar para o outro dia. A oração à noite, que seja deitado na sua cama, que seja do lado, ou de joelhos na sua cama, do jeito que você achar melhor, sentado. Mas a oração no final do dia é muito importante. Você refletir, o que é que eu fiz durante esse dia? Essas ações glorificaram o nome do Senhor. Eu fiquei com raiva de alguém, eu fiz com que alguém ficasse com raiva, ou seja, eu provoquei alguém. Então, tudo isso a gente tem que pensar, se a gente machucou, e geralmente nós machucamos quem nós mais amamos. As pessoas mais próximas nós machucamos. E Paulo, escrevendo aqui, ele chama a atenção exatamente disso. E o verso 27 é um versículo tão curtinho, com a mensagem tão grande. Não deem lugar ao diabo. Vocês podem repetir isso comigo? Não deem lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É um coraçãozinho revoltado, é um coraçãozinho com ódio, com rancor, com raiz de amargura, com sentimento de vingança. Todo esse tipo de coisa é maquinar o mal, é pensar em fazer o mal para alguém, é maquinar uma vingança. Isso é dar lugar para o diabo. Essas maquinações não provêm da parte de Deus. E Paulo nos chama a atenção exatamente, olha, não deem lugar ao diabo. Verso 28, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que mentia, achei tão interessante essa semana uma pessoa que eu gosto muito, ele falou assim, antes de eu ter Jesus, eu mentia demais. E é tão bonito quando alguém confessa isso. Mas Jesus Cristo me libertou e eu não minto mais. Que coisa linda, né? É interessante que as pessoas, às vezes, não percebem essas coisas. Elas não pensam sobre essas coisas. Um dia um aluno chegou para mim, um aluno de seminário, e disse, professor, me tire uma dúvida. Eu falei, o que foi? Eu estou trabalhando numa padaria e eu sou o caixa da padaria. E um dia eu estava sem o dinheiro até da passagem, eu peguei R$10, o dono não percebeu. Agora, todo dia eu pego 50, eu falei, pois é, você vai ter que devolver esse dinheiro, que não é seu, isso é roubo. Mas ele não percebeu, eu falei, mas Deus percebeu, Deus está vendo o que você está praticando. Então, muitas vezes as pessoas erram e insistem no erro. E aí elas não têm o que? Uma mudança de vida, uma transformação de vida. O outro chegou para mim, aluno também da faculdade, chegou e falou assim, professor,
Eu não posso trabalhar no comércio. Eu falei, por quê? Porque quando eu estou vendendo, eu começo a mentir. E eu falei assim, eu também trabalho no comércio e não preciso mentir para vender. A gente só precisa apresentar o produto, que as vantagens que tem, o porquê que o produto serve. Mas não precisamos mentir. Nós temos que mudar exatamente de vida. Então, esse tipo de atalho no dia a dia, uma mentirinha boba, alguém ligou. Eu trabalhava num lugar que essa pessoa mentia não, está vivendo, que mente muito. E ele pegou e disse assim, se for para mim, diga que eu não estou. E eu atendi o telefone. E era para ele. Eu falei assim, ele falou que não está. Pediu para dar o recado, que ele não está. Ele nunca mais me pediu para fazer isso. Mas foi o que ele pediu. Falou assim, diga que eu não estou. Eu falei, ele disse aqui que não está. Ele acabou de me falar que não está. Falou para falar para você. Então, muitas vezes a gente pensar numa coisa que parece pequena, mas nós estamos dando lugar o quê? Ao diabo. E muitas vezes nós perdemos a bênção não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que a ouvem. Quando eu me converti ao Senhor, que eu conheci Jesus, eu prestava serviço para a Coca-Cola, era despachante da Coca-Cola. E tinha uma pessoa lá que era um contador de piadas, essa pessoa, e só aquelas piadas pesadas mesmo. E ele sempre tinha uma roda ao redor das histórias que ele contava. E quando eu conhecia Jesus e eu olhei aquele homem na igreja, eu falei, mas você é crente? Você é crente? E aí, todas as vezes que ele me via no Detran, ele saía da roda e saía... Ele não mudou de vida. Meus amados irmãos, nós, quando Jesus ensina que o reino de Deus não está aqui, nem está lá. Não é comida e nem bebida, mas está no meio de vós. O Espírito de Deus mora em nós. E nós temos que fazer essa preocupação. E Paulo diz, versículo 30, e não entristeçam o Espírito de Deus. Será que nós não estamos entristecendo o Espírito do Senhor? Será que, por acaso, nós não estamos? E ele continua, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós batistas, segundo a palavra, nós cremos que quando nós recebemos o Cristo, Jesus, o Espírito de Deus passa a morar em nós. E no mundo espiritual nós temos um selo. E os demônios reconhecem, os anjos reconhecem, mas nós não conseguimos ver. Mas aonde nós estamos está a luz de Cristo, a luz de Deus, o Espírito da vida. E nós, no nosso íntimo, nós comungamos o nosso espírito com o Espírito de Deus. E quando Paulo nos diz o verso 30 aqui, e não entristeçam o Espírito Santo, o qual vocês foram selados, batizados com o Espírito de Deus, e esse Espírito mora em nós. E a forma que nós temos de comunhão com o Espírito é com o nosso Espírito. Esse relacionamento íntimo. E ele continua o verso 31. Livrem-se de toda amargura. Crente não pode viver amargurado, angustiado, vencido. Não, nós carregamos a esperança da vida eterna em nós. Nós anunciamos o Cristo e esse ressurreto. E domingo que vem nós vamos comemorar exatamente a ressurreição do nosso Senhor. E ele diz, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Oh, meus irmãos, coisa triste é a gente que vive no grito.
é muito desagradável, é muito triste, bem como toda a maldade. Verso 32. Em vez disso, sejam bondosos, compassivos, uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E de tudo isso que eu falei, o que a gente pode aproveitar disso tudo? O que nós podemos aproveitar de tudo que nós falamos, pensamos? A nova vida em Cristo se manifesta em ações concretas. Esdras, o sacerdote Esdras, capítulo 7, verso 10, a palavra de Deus diz assim lá: e Esdras colocou em seu coração, ele propôs no seu coração, em buscar a palavra do Senhor, a cumpri-la e ensiná-la. Esse é o processo. Buscar a palavra, viver a palavra e anunciar a palavra. Jesus nos chamou: vinde, e nós viemos. Ficai, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Então a primeira chamada é o vinde, o segundo, ficai, e o terceiro, ide. Quando nós vimos, nós buscamos o conhecimento de Deus. Quando nós ficamos, nós aplicamos em nossas vidas. E aí nós podemos anunciar o Cristo, se possível, com palavras, se preciso, com palavras. Eu acho linda essa colocação do saudoso pastor e teólogo batista Russell Shedd, que ele diz assim, que a nossa pregação é com a nossa vida. Nós anunciamos a Cristo com as nossas vidas. Testemunho vivo de que Cristo habita em nós. A nova vida em Cristo se manifesta em ações concretas: falar a verdade, controlar a ira, trabalhar honestamente, edificar com palavras, cultivar a bondade e o perdão. Olha que plantação bonita, bondade e perdão. O salmista, lá no Salmo, segundo salmo mais famoso, né? Talvez seja até o primeiro mais famoso, né? O famoso Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Cabe a nós, cada um de nós, com a nossa vida, abençoar as outras pessoas. Essas atitudes são frutos da renovação que ocorre na mente e no coração do cristão. Então, essa metanoia, essa metamorfose, porque a metanoia vem exatamente do pensamento desse processo, que a seda, o bichinho da seda, ele só come folha de amora. E ele vai comendo aquela folha, vai engordando, engordando, depois ele vai fabricando o fio, e ele produz o casulo da seda. E depois ele se envolve lá, e depois sai como uma borboleta. Aí ele voa. Assim também, meus irmãos, Deus quer que nós nos transformemos, para que a gente veja a vida não segundo essa vida. Essa vida é efêmera, passageira, mas que nós tenhamos a visão da eternidade, que o próprio Deus, na sua palavra, diz que Ele colocou essa eternidade nos nossos corações. E Cristo Jesus nos abençoe e abençoe os irmãos.